Você vê como ele tem soluções diferentes, né? E aqui é muito legal, Mate, porque ele não é um meia, ele é um centroavante, mas vem por trás da defesa, faz uma tabela com o pivô, domina e já encontra um passe entrando pelo lado esquerdo, e aqui a gente já entra numa assistência dele. Então uma jogada que gera um gol pro Lanús. Uma bela bola. Bela jogada, né? Fala, torcedor tricolor. Antes de vocês tirarem qualquer conclusão sobre o Castilho, fica até o final desse vídeo aí que eu vou te mostrar uns lances dele que, se ele botar em prática no Fluminense, pode fazer ele virar titular rapidinho. Agora já deixa o like aí pra fortalecer o canal, se inscreve se você não for inscrito. Cara, dá pra ver que ele não é um 9 parado. Ele movimenta bem, ele cria espaço, ele finaliza. É um centroavante que decide em poucos toques na bola, né? Ele é um centroavante que briga também com o zagueiro, usa o corpo, não foge do jogo físico, entendeu? Isso em um jogo grande, jogo pegado, pesa muito, né? Se ele encaixar ali com o nosso meio de campo, pode ser exatamente o que a gente está precisando ali. Aproveitar e deixar os créditos aí do vídeo para OWTV. Bora lá, bora ver o restante da análise dele. Vídeo os lances do Castilho jogando em 2026, tá? Quando ele tem 8 jogos, 4 gols e 3 assistências. Então é um cara que tem quase uma média de uma participação em gol por jogo. E aí se contar a minutagem, tá bem melhor também a média, né? A gente conta por jogo para facilitar um pouco a conta. Tá chegando em alta. Tá chegando em alta, a temporada passada foi boa, já tinha sido a melhor da carreira, e agora começa a temporada voando. Um cara que fora da área, ele consegue jogar e jogar muito bem, se sair muito bem. E aí eu vou mostrar os lances, começando no jogo contra o Flamengo, na final, o primeiro jogo na Argentina, em que ele ganha a primeira disputa do Varela, consegue carregar, né, em progressão, driblar pra dentro e tem 2 opções de passe. Pode encontrar uma assistência, um cara que tenta muito essa conexão com os companheiros. O Léo Pereira vai muito bem e consegue o corte. Mas ó, no pivô, em um tapa, consegue driblar o jogador, ficar numa condição para achar uma jogada para o companheiro, mas aqui tudo bem, né? Tinha 2-1, jogada vai muito mal, o passe vai longe, né, do atacante do Lanús, o Varela consegue recuar de peito para o Rossi, uma jogada que não leva muito perigo. Mas olha como ele gera jogo saindo da referência, encontrando companheiros, chegando de frente, podendo achar bons passes para os companheiros finalizarem, né? Então um cara que ele não é só um finalizador, apesar de ser um cara muito bom na finalização, é um cara que consegue sustentar e ter uma boa velocidade para drible e ainda procurar associação. Não vai acertar todas, né? Aqui, por exemplo, o passe é bloqueado, a jogada é perdida. Mas olha como ele tenta encontrar os companheiros, não só terminar a jogada, mas enxergando possibilidades de ação também saindo da área. Aqui o cruzamento sai, o zagueiro vai falhar e vai gerar uma situação de finalização para o companheiro dele. Mas olha como são vários lances, e todos nesse ano, que mostram exatamente isso, Mate. A mobilidade que ele tem e como ele tem visão de jogo também, né? O Ávalos não tinha isso, por exemplo. Então é um upgrade em relação ao cara que o Fluminense estava buscando antes. Então mostra que é um cara que sabe trabalhar fora da área e pode se encaixar nesse sistema tão móvel que o Fluminense tem, né? O Fluminense é um time de muita mobilidade, né? Tem jogadores ali com, logicamente, né, muita força, intensidade, né, pelos lados principalmente, mas por dentro ali você tem muita mobilidade com o Lúcio Acosta, você pode ter um Savarino por ali, você tem, não vou nem falar, Martinelli, Nonato e por aí Hércules, vai, né? Vários caras que podem chegar também, né? Então é um cara que faz, ao meu ver, né, muito sentido para essa engrenagem continuar funcionando muito bem. Importante ver essa característica, né? Porque ele traz o jogo móvel do John Kennedy, saindo da área e fazendo essa associação com os companheiros, né? O John Kennedy é um cara de ataque ao espaço, pode ele mesmo atacar o espaço ou também vir a rejeitar a jogada mais longe da área. E ele traz a presença de área do Cano. Não estou falando que ele é um jogador perfeito, que ele é um jogador maravilhoso. Eu acho que ele é muito bom atacante e um cara que pode ajudar muito. Mas ele traz características que o Fluminense não tem com o John Kennedy, que é essa presença de área, um cara mais finalizador, juntando com a mobilidade que o John Kennedy dá ao time, de poder sair da área, de poder atacar espaço nas costas. A gente está só nas jogadas fora da área dele ainda, mas depois a gente vai também para o jogo aéreo, né? Como eu falei, tem 1,87 e também a parte de finalização, em que ele vai muito bem. Continuando aqui, recebe a bola como o último homem do ataque, tem a ultrapassagem do Marcelino Moreno, ex-Curitiba, jogou no futebol brasileiro, consegue dar o passe, até estava um passe não tão difícil, né? Para o Marcelino Moreno dominar nas costas da zaga, e aí o meia ex-Curitiba foi mal, né? Adiantou demais, o goleiro acabou defendendo. Mas um cara que pode gerar situações aqui, ó. Ele tem o campo para virar e para finalizar, mas ele enxergou o companheiro antes da bola chegar, com um toque ele faz o giro e já faz a conexão de novo pro Marcelino Moreno, aqui pelo lado direito do ataque agora, tentar o drible, né? Ele puxa para dentro e acaba travado. Você vê como ele tem soluções diferentes, né? E aqui é muito legal, Mate, porque ele não é um meia, ele é um centroavante, mas vem por trás da defesa, faz uma tabela com o pivô, domina e já encontra um passe entrando pelo lado esquerdo, e aqui a gente já entra numa assistência dele.
Então, uma jogada que Bela bola, hein? gera um gol pro Lanús. Uma bela bola. Bela jogada, né? Buscando essa parede. Geralmente ele é o cara que vai fazer essa parede acontecer, né? Mas nessa jogada ele foi o cara para originar, né, essa tabela, né? Dá o passe, se apresenta e depois dá uma enfiada de bola ali. Espetacular, tá? Porque ele fica muito confortável nessa situação de sair do pivô, de sair da referência, arrastar o zagueiro para fora da área para poder dominar de frente e encontrar companheiros que estão entrando, como faz Lotia Costa, como faz Serna, como faz Canóbio, como faz Savarino. As opções que o Fluminense tem. Por isso, acho que o encaixe dele pode ser muito interessante também, jogando pelo tricolor carioca. Vai receber esse passe livre, porque saiu da referência. Vai ter ultrapassagem de novo do Marcelino Moreno, entrando nas costas da defesa. O passe sai, o meia consegue o domínio, chuta cruzado, o goleirão também dá uma ajuda, mas é mais uma assistência do Rodrigo Castilho na temporada. E a gente vai continuar falando de assistências, mas a gente vai entrar também nessa parte do jogo aéreo, tá? A gente vai... Essa é a parte importante. Vai mostrar uma assistência dele no jogo aéreo e já vai entrar nessa parte de um centroavante tão alto, um centroavante que tem boa presença diária. E é claro que essa parte de mobilidade que a gente está falando aqui é um plus, né? Porque o que mais o Fluminense carece nesse momento é um cara de presença para ser um jogador a desafogar, para fazer uma parede e para concluir jogadas, né? Perfeito. Concluir com qualidade, né? E ele traz isso por conta da força e do tamanho dele. A bola tá aqui longe, o lateral esquerdo tá bem longe da área, ele tá pedindo a bola, ele tá pedindo a bola com o braço levantado, mas ao mesmo tempo ele também tá olhando o posicionamento para ver se alguém vai atacar essa bola. E ele vai acabar ele mesmo indo para a bola, porque ele sai de novo da referência, tenta ganhar a distância do zagueiro para fazer a escorada para dentro. E aqui, ó, você vê, né? Saindo da referência, tá livre, porque saiu da marcação do zagueiro, dá o toque, vai gerar uma assistência também, a terceira dele, as 3 assistências que ele deu em 2026. De novo, ó, braço levantado, no segundo pau, é um posicionamento que ele tem, ou entre lateral e zagueiro, ou entre os 2 zagueiros. Normalmente ele gosta de se posicionar mais na segunda trave. Aqui é contra o Flamengo, o primeiro jogo da final da Recopa. Ele cabeceia fraco, né? Não consegue cabecear tão bem. O Rossi faz a defesa. Aqui numa bola parada, ó. Ele vai ser o alvo. Ele é um cara muito alto. O zagueiro fica junto com ele para gerar um 2 contra 1. A bola vai na segunda trave, onde ele gosta de se posicionar. Ele vai subir nas costas do zagueiro. Vai cabecear dessa vez sem muito perigo, né? Não pega muito bem. Mas de novo ganhando uma jogada aérea. E aqui, ó, fazendo um movimento diferente. Atacando a primeira trave. Buscando sair do zagueiro. Ganhando o duelo aéreo porque tem muita força, né? Um cara de muita presença de área, muita força para ganhar esses duelos. Cabeceando mais uma vez para fora. E aqui é o gol que ele faz no jogo de ida da Recopa. Posicionado entre os 2 zagueiros, porque a jogada está muito próxima. Do lado esquerdo, o cruzamento vem perfeito, ó. Nem o primeiro marcador consegue chegar e nem o segundo consegue se antecipar. Ele ganha muito bem, fez 3 gols no jogo, tá? 2 anulados e esse que valeu, e esse gol da vitória por 1-0, que eu deixo um pouquinho da comemoração dele. E já que eu mostrei um gol dele de cabeça, a gente vai entrar também na parte de finalizações dele agora, tá, Mati? É legal ver essa questão de presença de área, né? Porque o Fluminense é um time que cria muito, e vou explicar o meu ponto, né, anterior, porque eu acho que o Fluminense precisa tanto desse jogador, porque principalmente na temporada passada o Fluminense criava, tinha muitas oportunidades, às vezes tinha volume para ter um placar até mais elástico durante as partidas e não tinha uma finalização mais clínica, né? Coisa que o Cano era o jogador que entregava muito isso, né? Tanto que no título da Libertadores foi o Rei da América, né? Porque era um cara que tinha um primeiro toque muito bom, tinha um domínio e uma finalização muito acima da média. Desde que o Cano começou a cair fisicamente, perdeu espaço, o Fluminense não tinha mais jogador para concluir tantas oportunidades que o time cria. E acho que esse é o grande salto que o Fluminense vai dar com essa contratação. Precisa desse jogador mais finalizador. Precisa. E parece que o Castilho é esse cara. Não sei se tem um aproveitamento, eficiência do Cano, né? Difícil até prever, né? Porque o Cano teve um momento espetacular, né? Parece que todo toque na bola dele era gol, né? Mas o Castilho realmente é um cara que melhora esse quesito em relação a John Kennedy, em relação ao próprio Everaldo, que estava na equipe, né? Então, esse é o jogador que o Fluminense precisa, ao meu ver. Eu concordo com você, acho que é isso mesmo. Claro que vai depender da adaptação dele no futebol brasileiro, mas um cara já mais maduro, 27 anos de idade, já chega com mais cancha, né, mais bagagem, e aí chega com o Lanús campeão da Sul-Americana, chega com o Lanús campeão da Recopa, já chega com uma bagagem também, uma situação vencedora, né, um momento alto na carreira, ganhando títulos, né? Então, Tá isso preparado. também... Então, galera, agora é esperar para ver dentro de campo, né? Vamos ver como que ele vai se encaixar no time. O que o Zubeldia prepara para ele aí, se ele chega para ser titular, se ele vai entrando aos poucos ao time, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo pra gente, vocês acham que ele chega para ser titular absoluto do time? Vamos debater isso aí. Se você gostou da análise, deixa o like aqui no vídeo, que ajuda demais o canal a crescer. E se inscreve aí para acompanhar tudo sobre o Fluminense. Todos os dias a gente está trazendo vídeo novo.